E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre segmentação. Existe um conceito de segmentação que se chama segmentação ABC, também é usado associado com a ideia de Pareto, que se baseia na ideia de que você tem normalmente alguns produtos, clientes, alguns itens dentro da sua base de dados que se destacam tanto que elas representam grande parte do total. E aí, nesse caso específico do ABC, a letra A representa a categoria de produtos que, se consideradas em conjunto, elas correspondem a 80% do seu total geral. Isso é muito comum utilizar em cenários onde os clientes são segmentados para que a campanha de marketing seja feita ou que os recursos de marketing sejam direcionados, ou também pode ser utilizado em gestão de ativos, onde você separa os ativos mais importantes, os mais caros, ou os ativos que têm mais saída daqueles que têm menos saída, ou daqueles que geram mais despesa, e aí você gerencia melhor o seu negócio, dá mais foco e ênfase nesses itens. Okay? Então a categoria A, dentro de uma análise de curva ABC, representa 80% do montante. Categoria B é aqueles que acumulados representam mais 10%, compondo os 90%, e categoria C, mais 10%, compondo o restante do total geral. Então essa que é a ideia. Nesse exemplo específico, eu vou fazer uma avaliação da curva da segmentação, a segmentação ABC, utilizando o conceito de segmentação estática, que se utiliza de colunas calculadas. Estática por quê? Porque as colunas calculadas elas são calculadas em tempo de processamento do modelo de dados. É na hora que o modelo de dados é carregado na memória. Então, se você está falando de Power BI, desktop, quando você abre o Power BI, ele se conecta na fonte, carrega os dados, importa para dentro dele. Se está falando de um Direct Query, é no momento em que ele vai lá na base de dados do Analysis Services, por exemplo, e consulta o cubo. Isso, no caso do Analysis Services, acontece quando o Analysis Services processa o cubo, que pode ser feito de forma agendada. Então, a coluna calculada é como se fosse uma informação que é pré-compilada, é pré-definida. Então, independente dos filtros que você fizer no painel, a classificação ABC vai se manter. Tá? Isso que é importante. Ela só é alterada à medida que o modelo de dados é processado. E os dados são carregados novamente para a memória. Então, nesse primeiro exemplo, fazer a segmentação estática e depois, futuramente, eu gravo um vídeo da segmentação de curva ABC dinâmica. Aqui é um exemplo de aplicação da curva ABC. Então, é um exemplo pronto, só para a gente entender um pouco melhor. A gente tem a lista de produtos. Esse exemplo foi feito com produtos. Então, tem aqui os produtos que tiveram maior destaque nas vendas. Então, tem esse aqui, que o primeiro produto, 1.280.000. Ele representa 17% do acumulado das vendas. O segundo produto, 1.279. Então, se você perceber, o acumulado dos produtos vai sendo calculado aqui. Então, os três primeiros produtos representam 3.800, 3.800.000. E 3.800.000 representa 52% do total geral. Então, quando você passa da classificação a partir de 80%, já passa a ser uma classificação B. Ok? Então vamos fazer aqui um novo exemplo de curva ABC com segmentação ABC. Para isso a gente vai dentro da tabela produto, criar algumas colunas calculadas. Vamos entrar aqui na exibição de tabela para ficar melhor. Criar uma nova coluna. A ideia é que a primeira coisa que a gente faça seja a criação de uma coluna calculada que represente o acumulado desses produtos, da venda desses produtos. Então vamos criar aqui uma medida chamada venda acumulado.
Bom, então a gente precisa acumular as vendas. Ok. Para começar, vamos fazer o que? Vamos criar uma variável que pegue o valor da venda atual. O valor da venda atual é o valor que está presente na linha que está sendo avaliada, já que a coluna calculada ela faz a avaliação linha por linha. Então existe uma métrica que representa as vendas nesse modelo, que é a métrica Sales Amount. O que ela vai fazer? Vai armazenar a informação de vendas daquele produto específico dentro dessa variável venda atual. Como a gente está usando variável, a gente tem que definir a palavra return. Okay? E a gente vai iniciar com calculate. Por quê? Porque a gente vai fazer agregação. Então a gente vai remover o contexto para avaliar o contexto da tabela toda até aquele produto que está sendo avaliado. O primeiro vai ser a expressão, a gente vai agregar o que a gente vai agregar? Vai agregar as vendas. Okay. Vamos agregar as vendas e vamos agregar dentro de um novo contexto. A função filter, ela abre a possibilidade de você criar uma tabela, retornar uma tabela que tem um contexto novo. Então a gente vai retornar a tabela com todos os produtos, porém a gente não vai fazer a soma do total geral, a gente vai fazer a soma do total até aquele produto que está sendo avaliado. E para isso a gente chama aqui e faz a pergunta se as vendas dentro daquele novo contexto que está sendo avaliado, elas são maiores ou iguais à venda da linha atual. Okay? Isso faz com que ele some tudo que seja maior do que aquele valor atual. Mas a gente pode colocar aqui também uma validação para somar apenas se a linha atual se o valor da variável ali, venda atual for maior do que zero, porque aí sim a gente está trabalhando com produtos que tiveram vendas de fato. Ok. Muito bem. Então aqui a gente pode ver, vou trazer essa coluna Sales para cá. Espera aí. Vamos deixar ela aí mesmo. Que não dá para mudar. Vamos colocar aqui a venda acumulada e comparar o que está acontecendo, visualizar o que está acontecendo. Tem 1.205.000, 1.202.000, 1.080.000. Então, se a gente observar que deu aqui nessa terceira linha 3.488.000, isso representa o quê? Quando a função chegar na terceira linha, ela vai perguntar. Vamos abrir ela aqui. Ela vai perguntar, olha, dentro do filtro que eu estou fazendo, a venda ela é maior do que minha venda atual? Então, minha venda atual é 1.080.000. Então, dentro desse contexto aqui, tem alguma coisa que é maior ou igual a 1.080.000? Sim, tem 1.200.000, 1.205.000. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a agregação apenas do que for maior. Eu cheguei aqui no quinto registro. Existe algum valor que é maior ou igual a 1.055.000? Sim, todos esses que estão aqui na parte superior. E então eu vou fazer uma agregação acumulada. Por isso a agregação está sendo acumulada de forma crescente aqui. Ok, então a gente está com o acumulado geral. O segundo passo que a gente vai ter agora é calcular o total geral, porque a gente vai fazer o percentual sobre o total. Então, vou criar uma nova coluna.
chamar total de vendas, vamos botar venda total. É um calculate das sales amount. E agora a gente vai pegar todos os produtos. A gente tem que remover o contexto de filtro do produto para pegar todos os produtos. Porque é do total geral, né? Então, total geral é necessário remover o contexto de filtro atual para o contexto de filtro geral. Muito bem, então eu tenho aqui 29 milhões, que é a somatória de todos os produtos. Okay? Então agora a gente consegue saber o percentual do agregado, do valor agregado. Vou chamar de vendas percentual do acumulado. Então a gente já sabe qual é a venda acumulada. E a gente vai dividir a venda acumulada pela venda total. Muito bem. Vou botar aqui no formato de percentual. Então você observa que vai sendo colocado o percentual até chegar em 100%. Os demais produtos que não tiveram venda, então eles ficam zerados porque está sendo feita a validação. Ok, então se a gente tem um percentual do total, a gente consegue criar a nossa nova coluna que representa a classificação, a segmentação ABC. Para isso a gente vai utilizar a função switch, porque ela vai fazer vários testes. Então, se for menor do que 80%, então a gente vai classificar como A. Então, se vendas for menor ou igual a 0,8, que representa 80%, vamos chamar isso de classe A. A classe B são aqueles produtos que estão além dos 80% e vão até 90%. E os demais, classe C. Mas a gente só vai fazer isso para os produtos que têm realmente vendas. Então aqui precisa também fazer uma validação. Ok, então temos aqui os produtos classe A até chegar aqui nos produtos classe B, que são os produtos que a partir de 80% passam a ser considerados classe B. 80% acumulado dos produtos com base nos produtos mais vendidos. Ok? Então assim, com essas colunas a gente já consegue montar a nossa visualização. Vou montar uma visualização baseada numa tabela. Vou colocar aqui o produto. Vamos colocar a venda em si, né, que é a métrica Sales Amount. E vamos colocar aqui agora a venda ordenada do maior para o menor. Aí a gente coloca o acumulado. É importante não deixar ele somar, vamos deixar ele sem a sumarização, porque todos os cálculos estão sendo feitos lá na função. Colocar a venda total e o percentual do acumulado. Muito bem. Então a gente vê agora a possibilidade de colocar classificação e visualizar o resultado. Então a gente vê aqui que a partir de 80% já é classe B. Okay? Interessante identificar
o momento em que o produto deixa de ser classe A e classe B, ele pode não ser exatamente 80%, porque os valores podem ser maiores e não arredondar para 80%. Mas eles sempre vão ficar muito próximos de 80%. Aí, para a gente conseguir fazer a apresentação parecida com o que a gente tem lá naquele exemplo que eu mostrei inicialmente, a gente poderia fazer uma formatação condicional na classificação, para que ele exiba direitinho ali o que é classe A, classe B, classe C, né? Fica bem interessante. Vou botar uma formatação condicional de vendas ABC. Colocar baseado numa regra. Vamos ver se fica bom. E o que a gente vai usar aqui? O percentual do acumulado. Isso. Aí você vai colocar aqui de 0 a 80%. Vermelho. De 0,8 a 0,9 são da classe B, e de 0,9 a 100% a classe C. A gente poderia botar verde. Que essa formatação condicional daria uma visualização mais interessante dos seus produtos e identificaria facilmente o que é classe A, classe B, classe C dentro do seu modelo, seguindo a regra do conceito de Pareto, seguindo os princípios de que os principais produtos são aqueles que representam o seu total. Você pode ver o quanto que tem de A a B e a maioria realmente é C. Então, segue um pouco desse princípio de concentração de vendas. Okay? Então, esse é o vídeo que eu gostaria de mostrar a forma de implementar segmentação de curva ABC de forma estática. Então, nos próximos vídeos a gente vai fazer exemplos de segmentação dinâmica da curva ABC, ok? Então, aquele abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.